Paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais um comentário sobre a lição bíblica dominical. Desta vez a lição de número 8. Lição que vai falar sobre o cuidado com a língua. Os objetivos da lição nos permitem analisar a responsabilidade dos mestres na igreja, como também a lição ainda nos leva a conscientizar-se a respeito da capacidade da nossa língua. E, por fim, esta lição nos vai ajudar a rejeitar a possibilidade de alguém utilizar a língua de modo ambíguo. Estes são os objetivos da lição de número 8 do próximo domingo. Queremos chamar a sua atenção para que, quando estivermos desenvolvendo as questões que fazem referência a essa lição, podemos chamar ou prender a nossa ideia da fala sobre o termo língua, que na verdade língua é o órgão muscular situado na boca e na faringe, responsável pelo paladar e auxilia na mastigação, na deglutição e na produção de sons. É aí onde estaremos focando a nossa lição, os pormenores desta lição, neste processo de ensino e aprendizado. Pois bem, posto isso, devemos observar, em primeiro lugar, a seriedade dos mestres, o que Tiago faz referência do capítulo 3, do versículo 1 e 2. Tiago observa estes pormenores em relação à seriedade daqueles que ensinam. Em primeiro lugar, ele aborda o rigor com os mestres. Em segundo, a seriedade com os mestres na igreja. E, por fim, neste primeiro procedimento, nesse primeiro ponto, ele vai falar sobre a perfeição que domina o corpo. Então, esta vasta intenção do apóstolo, ou melhor, do meio-irmão do Senhor, Tiago, ele vai nos levar exatamente a colocar este quadro em relação ao que podemos nos referir aqui. Posto isso, queridos, nós observamos nestes primeiros versículos aqui citados, de que Tiago tem alguns cuidados. E por isso que ele chama a atenção no versículo 1, dizendo: meus irmãos, não sejamos muitos de vocês, ou melhor, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É bom entendermos de que esta avaliação que está sendo feita por Tiago é uma avaliação que está sendo relativa aos mestres, aos ensinadores, aqueles que ensinam, que orientam, que formam opiniões na igreja. Então, ele esclarece exatamente isso. Ele começa a orientar dentro desse contexto. A palavra hebraica para mestre é rabi, que significa meu mestre. Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozando de grande respeito e prestígio. Na realidade, o ofício rabínico era uma das posições mais almejadas pelos judeus, pois era notória a influência dos mestres sobre as pessoas. Se você observar o capítulo 23, do versículo 1 ao 7 do livro de Mateus, você entenderá ou verá exatamente estes esclarecimentos. Por isso, quando nós observamos o desenvolver com que Tiago propõe aqui, nós verificamos que ele vai se referindo a algumas aspirações, pessoas que aspiram, visando obter prestígios, obter fama,
que essas pessoas que aspirassem ao ministério, que aspirassem à liderança como mestre, como ensinador, ele tivesse alguns cuidados, porque existe algo que é de muita fundamental importância quando se fala aqui, é exatamente nesse contexto, de que a quem mais é dado, também é cobrado. Logo, Tiago tinha comentado sobre falar menos e ouvir mais, no capítulo 1, versículo 19, se não me falha a memória, mostrando que refrear a língua é um dos elementos da religião pura. Ou seja, cada um tem que saber a medida com que fala, até onde pode falar determinados termos, até onde eu posso falar determinados assuntos. Falar não é algo tão simples, principalmente para aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a igreja. Alguns cuidados devem ser tomados na fala. Se há algo que o mestre precisa ter a consciência no que fala, para que a sua mensagem ganhe sentido e validade. E é por isso que Tiago está sempre nos convocando a praticar, a ser praticante, não somente ouvinte, não somente falante, mas falar e praticar o que fala. Assim, o mestre na igreja primitiva desempenhava um papel importantíssimo, tendo como tarefa crucial a comunicação da doutrina cristã. Posto isso, nós somos levados a pensar na seriedade com que os mestres trabalham e falam na igreja. Este é o versículo 1 deste texto que Tiago propõe. Mas Mateus, capítulo 5 e 19, lemos sobre a advertência que Jesus faz quanto à seriedade e à fidelidade dos discípulos no ensinamento do Evangelho. Devido à sua importância, Jesus estabeleceu o ensino como meio de propagar o Evangelho a toda criatura, e assim ordenou à sua igreja que fizesse seguidores do caminho pelo mundo. Se você observar Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20, você vai examinar exatamente o que nós estamos propondo aqui nesta fala. É interessante notarmos o paralelo que Tiago faz em relação à advertência que é proferida por Jesus em tempo anterior. Quem foi vocacionado para ser mestre não pode ter o espírito dos fariseus, mas o de Cristo. E o que é que faz o espírito do fariseu? Murmura, se posiciona contrário aos ensinamentos, são aqueles que são experimentadores, procuram agir de forma capciosa para que se peguem as pessoas em contradições. Isto é fariseu. E hoje, felizmente, alguns estão se espalhando, querem ser mestres, mas não aceitam aquela ordem que é dada por seus superiores. Querem ser mestres, mas estão se rebelando contra os seus liderados. Mas Jesus não orientou assim. Espírito dos fariseus, quem tem espírito fariseu, não está em condições de serem mestres. Em terceiro lugar, Jesus, quando vai tratando dessas coisas, e Tiago absorve isso, e vai falar sobre a perfeição que domina o corpo. Ele faz uma alusão aqui no versículo de número 2 do que nós estamos lendo, do texto que é escolhido por ele. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Quem domina e controla a sua língua, sem cometer delitos, excessos, descontrole, julgamentos precipitados, difamações, sem dúvida, é perfeito. O controle da língua significa que a pessoa tem capacidade de controlar as demais áreas da vida. Se não controla a língua, fica difícil para controlar as demais áreas da vida. O ministério da palavra é de grande responsabilidade. Por isso, Tiago fala do juízo e do rigor do seu julgamento.
Aqui podemos lembrar também as palavras de Jesus que disse: a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é pedido. Então, a advertência não é para desencorajar os leitores, os que desejam, almejam as posições de liderança, e sim para mostrar a importância de que se faz, do que é a fala, do que é se falar em nome do Senhor. No Antigo Testamento, vemos Deus questionando aqueles que falavam em nome do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança, falam de visões inventadas por ele mesmo e que não vêm da boca do Senhor. No verso 2, como estamos propondo aqui, Tiago continua: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O instrumento principal do mestre é a língua. A língua. E o rigor do julgamento o coloca diante de uma situação perigosíssima, pois a língua é a parte mais difícil de controlar no corpo. Tropeçar aqui vem do grego itaie, itaie, que em sentido moral pode significar errar, equivocar-se, pecar. Esta declaração no início do versículo 2 mostra a universalidade do pecado. E Romanos 3, 9, 18, ele vai nos esclarecer em relação a isso. O livro de Provérbios destaca a seriedade e a força das palavras. É tão difícil controlar a boca. É dela que se expressam aquilo que é falso, calunioso, cortante e que pode dominar outras pessoas. Desta forma, ninguém pode se achar perfeito, porque em alguma coisa iremos tropeçar. Então, estes primeiros argumentos, que vão do versículo 1 ao versículo 2, ele vai tratar exatamente dos pormenores em relação à língua. Mas há uma segunda coisa a ser tratada dessa lição, que é a capacidade da língua, que vai do capítulo 3, versículo 3 ao versículo 9. Fala sobre as pequenas coisas do governo de todos. Fala sobre a língua, que também é um fogo, e fala no sentido de como ou para domar a nossa língua. São os aspectos da lição que vai nos tratando e vai nos remetendo a algo de grande importância. Aqui, quando falamos da capacidade da língua, encontramos pelo menos três coisas da língua que Tiago faz entender aqui. Primeiro, que a língua é um mundo de iniquidade. Tiago possivelmente está apontando para as consequências do uso inadequado da língua. Ela acaba acumulando tudo aquilo que é mal. Por isso que ele chama a língua de um mundo de iniquidade, por essas razões. Mas, em segundo lugar, Tiago afirma que a língua contamina a pessoa por inteiro. Os pecados cometidos com a língua se alastram pelas pessoas como um todo. A língua amaldiçoa, a língua profana, a língua orgulha-se, diz juramentos falsos, mente, engana, conduz ao adultério, à idolatria e também ao homicídio. Aí é a língua. A língua vai nos levando por inúmeras situações adversas. Em último lugar, Tiago vai nos afirmar que a língua incendeia todo o curso de nossa vida. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno, Tiago vê que a língua põe a perder a vida do homem, quando usada malignamente, quando usada de forma erradamente. A existência humana fica afetada, do começo ao fim, com aquilo que é dito de forma errada. Este fogo vem do inferno. E Tiago se apropria exatamente dessa palavra para tentar mostrar a gravidade do que é a questão da língua. Portanto, que esta lição começa a nos despertar para o perfeito uso da língua. O apóstolo Tiago ainda nos leva a entender que
o que é produzido por ela, Tiago aponta para duas coisas ainda a respeito dela. A primeira é que é um mal incontrolável. Literalmente significa que é um mal não contido, é indomável, já que no grego o termo e o vocábulo significa as coisas que não podem ser controladas, indomável. Isso mostra que a língua simboliza o mal incontrolável que há no íntimo das pessoas. Então, é importante revermos essas questões. E assim, essa lição nos leva a concluir que Tiago faz de uma forma tão fantástica, porque ele revela os objetivos de Deus para a sua igreja. Os versos 9 a 12, Tiago vai revelando que a incorrência e a instabilidade não refletem o propósito de Deus. É triste ver que com a língua bendizemos ao Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ao mesmo tempo em que se cantam hinos de louvores e adoração a Deus, as pessoas saem da celebração para falar mal do irmão, falar mal do amigo, falar mal do ministério, falar mal das suas lideranças. É o desejo que aquela pessoa seja afetada com tantas coisas adversas. Às vezes se deseja, com a língua se faz esse algo, que as pessoas sejam alcançadas por tantas coisas diversas. Mas Deus, neste momento, está iluminando os nossos corações, para que não possamos assumir uma posição dúbia em relação à nossa língua, mas que dessa língua possa proceder apenas bênçãos e não maldição. Coisas que são aceitáveis, não coisas que não são aceitáveis. Da mesma forma que de uma fonte não pode brotar água saudável e água imprópria para o uso, assim não pode ser a nossa língua. De uma boca que sai palavras abençoadoras, não pode sair palavras que amaldiçoam. E por fim, Tiago usa o exemplo das árvores. E novamente vemos aqui uma proximidade com o ensino de Jesus. O Senhor Jesus disse certa vez: a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos se conhecerão a árvore. Nesse caso, Jesus estava apontando para os falsos profetas, para os falsos mestres. Tiago está falando que é importante uma figueira produzir azeitona e uma videira figo. Esta figura de linguagem aponta para a necessidade de coerência. Nossas palavras e ações apontam para o que realmente nós somos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que estejamos conosco juntos na lição, no próximo domingo, na escola dominical. Amém.